Fala meninada, tudo bem com você? Como é que você está? Mais uma videoaula seguindo em frente. Lembrando que está aí, o Enem vai acontecer ou no final desse ano ou no início do outro e nós temos que seguir em frente da melhor maneira possível. Mais uma videoaula, estamos vendo a Revolução Francesa. Lembre-se que a Revolução Francesa foi dividida em 5 fases. A Revolução Burguesa, simbolizada ali pela tomada da Bastilha. A Contra-Revolução Burguesa, o período republicano, a reação termidoriana com a formação do Diretório, o golpe dos 18 Brumários. Importantíssimo, na videoaula passada nós vimos os antecedentes e a primeira fase da Revolução Francesa. Vimos que o terceiro estado, composto por girondinos e jacobinos, conseguiram derrubar o absolutismo, só que interesses, no primeiro momento, na primeira fase, interesses iguais, acabar com o absolutismo. Agora, o interesse diferente. Nesse momento, interesses diferentes, a contra-revolução, jacobinos versus girondinos. O que os jacobinos defendiam? Liberdade, igualdade e fraternidade. O que os girondinos defendiam? Liberdade política e liberdade econômica. Perceba que são interesses diferentes. Juntaram força na primeira fase porque tinham interesses iguais. Acabar com o absolutismo. Agora possui interesses diferentes. E desse conflito, dessa guerra civil, ocorre a vitória dos jacobinos. Muito aluno tem dificuldade de entender isso. Porque em um momento eles estão lutando junto e no segundo momento estão lutando um contra os outros. É importante que você entenda. Quando existem interesses iguais, unem força. No caso da primeira fase da Revolução Francesa, derrubar o absolutismo de Luís XVI. No segundo momento, os interesses são diferentes. Como organizar a sociedade? Estabelecer ou não um privilégio? Diminuir ou não um privilégio? Estabelecer ou não igualdade? Facilitar uma ascensão das pessoas? Tudo isso você tem que ter em mente. Então, consequentemente, na segunda fase, a chamada Contra-Revolução, os jacobinos ganharam o poder. Vem para o poder e cria o regime republicano. O regime republicano. O regime republicano de 1792 a 1795, 3 anos de república. Esse período foi narrado pelos historiadores, como sendo o domínio do terror, devido ao radicalismo dos jacobinos. Eles, de certa forma, para conter a inflação, para diminuir os privilégios, para tentar melhorar a vida da massa, criou o Edito Máximo, uma espécie de congelamento de preço e de intervenção do Estado na economia, diminuindo a liberdade da atividade econômica, estabelecendo o que devia ou não devia ser feito. É um período marcado pelas mortes na guilhotina. Todos aqueles que não se comportassem da melhor maneira poderia ser guilhotinado. Líderes, Danton, Marat, eram líderes populares considerados moderados. O principal líder desse período, Robespierre, considerado extremamente radical, tão radical que perseguia nobres, tão radical que perseguia burgueses, tão radical que perseguia os próprios companheiros. Danton foi eliminado, Marat assassinado. Até o próprio povo voltou-se contra o radicalismo de Robespierre, e, consequentemente, ele também foi eliminado. Após 3 anos, a burguesia reage, a alta burguesia, é a chamada reação termidoriana. Reação termidoriana. É criada a figura do diretório. Na reação termidoriana, a alta burguesia volta para o poder. O diretório composto por 5 membros. A implantação do diretório, o diretório ficou 4 anos funcionando.
4 anos, de 1795 a 1799. Tinham que ser eleitos para fazer parte do diretório. O problema é que dentro desse aspecto de eleição, o povo poderia votar em um jacobino, e os girondinos não queriam os jacobinos no poder. Consequentemente, a alta burguesia acabou aproximando de Napoleão Bonaparte, um jovem general, líder militar, que estava conseguindo fazer vitórias contra os exércitos das nações absolutistas. Então perceba que a burguesia, a alta burguesia, os girondinos aproximam do lado militar, representado por Napoleão Bonaparte, e da junção da alta burguesia com o lado militar ocorre o golpe dos 18 Brumários. Golpe dos 18 Brumários em 1799. E com esse golpe dos 18 Brumários, Napoleão Bonaparte chega no poder. Chega ao poder. E com ele a alta burguesia. A alta burguesia. Entenda as fases da Revolução Francesa. Entenda as fases da Revolução Francesa. A primeira fase, girondinos e jacobinos unem força para acabar com o absolutismo. É a chamada Revolução Burguesa. Na segunda fase, a contra-revolução burguesa. Contra a Revolução Burguesa. Na segunda fase, jacobinos versus girondinos, interesses diferentes. Vitória dos jacobinos ocorre o período republicano, que passa para a história como domínio do terror devido às mortes na guilhotina, com seu líder Robespierre. A reação da alta burguesia, chamada de reação termidoriana. E com a formação do diretório, consequentemente da união da alta burguesia com o exército, ocorre o golpe dos 18 Brumários, Napoleão Bonaparte chega ao poder e com ele a alta burguesia. Então perceba que a Revolução Francesa ela é extremamente extensa, ela é longa, são vários anos. Ela não ocorre da noite para o dia, o povo vai para o poder, a elite, a burguesia vai para o poder. Mas no final, quem está no poder? Quem permanece no poder? É esse que é o ponto, a alta burguesia. Consequentemente, o governo napoleônico, outro tópico que você tem que ter no seu caderno, o governo napoleônico, 1799 a 1815. 1799 a 1815. Napoleão Bonaparte vai ter dificuldades em governar a França em guerra, em revolução, sendo atacada externamente e com conflitos internos. Então ele tem inúmeras dificuldades de governar inicialmente. Inúmeras. Você, para organizar o conteúdo, coloca assim, dificuldades internas. Dificuldades internas encontradas por Napoleão Bonaparte. Solucionar, abre uma chave aí de umas 4 linhas, solucionar os problemas sociais, políticos, econômicos, solucionar os problemas sociais, políticos e econômicos decorrentes da Revolução Francesa. Decorrentes da Revolução Francesa. O que fazer com as terras que eram dos nobres? Devolver aos nobres ou entregar para os camponeses? O que fazer com a questão da pobreza dentro da França? Da condição dos camponeses? Entregar ou não terras para esses camponeses? A questão econômica, a inflação. Tudo isso são dificuldades. Na outra linha, coloca dificuldades externas. Dificuldades externas. Conter o avanço. Conter o avanço. Conter o avanço dos exércitos das nações absolutistas. Conter o avanço dos exércitos das nações absolutistas.
sobre o solo francês. Então Napoleão Bonaparte ele enfrenta problemas internos e externos. Mas, como Napoleão Bonaparte está sendo atacado, a França está sendo atacada externamente, ele habilmente começa a utilizar o adversário externo para unir o povo francês. Um inimigo externo, um inimigo comum. Os exércitos estão atacando a França de fora, então, consequentemente, fica mais fácil de conseguir um apoio, conseguir uma unidade interna. Uma unidade interna. Outro aspecto importante que é bom você ter registrado aí, ou no computador, ou no seu caderno, é muito importante você ter registrado. Coloca assim, ó, elaboração do Código Civil Napoleônico. Elaboração do Código Civil Napoleônico. Código Civil Napoleônico. Defendia os interesses da burguesia. Defendia os interesses da burguesia, protegendo a vida, a liberdade e a propriedade privada. A vida, a liberdade e a propriedade privada. Esse código, o Código Civil, também proibia a paralisação dos trabalhadores. Os trabalhadores não podiam fazer revoltas, não podiam paralisar. Hoje nós conhecemos isso pelo termo greve, Então, consequentemente, perceba que o Código Civil Napoleônico, nitidamente, ele defende os interesses da burguesia. Lembre-se que nas nações absolutistas, o rei defendia o interesse da nobreza. Napoleão Bonaparte chega no poder e defende os interesses da burguesia. Como ele conseguiu conter o avanço das nações absolutistas sobre o solo francês, ele decide fazer a expansão. Então escreva, expansão napoleônica. Expansão militar napoleônica. Na outra linha, ocupação da Europa. Ocupação da Europa. Napoleão Bonaparte ele vai expandir o seu território, o seu controle, invadindo militarmente os outros países. Só que ele tem um grande rival, que está em uma ilha, a Inglaterra. E, consequentemente, a Inglaterra já era uma nação que tinha iniciado a sua industrialização. E Napoleão Bonaparte precisava fortalecer a burguesia do seu país, da França. Consequentemente, coloca aí, 1806, criação do bloqueio continental. Proibia qualquer nação do continente europeu de comercializar com a Inglaterra. Sob ameaça de serem invadidos pelo exército francês. Era uma decisão política militar, uma tentativa de isolar a Inglaterra, separando ela do continente europeu. Mas também era uma decisão econômica. Se a Inglaterra não puder abastecer o continente europeu com produtos industrializados, se ela não puder fazer isso, a França irá tomar o seu lugar. Importantíssima essa matéria, a Revolução Francesa. Se você entender as fases, ela se torna fácil. É uma matéria extensa, mas eu acredito em você, no seu potencial. Eu acredito na sua liderança. Se agigante nesse momento e vamos em frente. Até a próxima videoaula. Sucesso!